Olá, olá pessoal, boa noite Keila, tudo bem com você? Boa noite, Camille. Boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, perfeito. Bom, estamos então aqui iniciando mais uma live da Semana do Coordenador de Pesquisa Clínica, né? Hoje nós vamos falar sobre gestão de projetos e pessoas no Centro de Pesquisa Clínica. Tenho certeza que vai ser muito bacana. O pessoal está chegando aí, já está dando boa noite, pessoal, pessoal que veio acompanhar com a gente aqui ao vivo. Eu sou a Camille, sou a coordenadora editorial do Saúde em Contexto, e hoje está aqui comigo a Keila Deuscher. Keila, você quer se apresentar para o pessoal? Sim, boa noite a todos. Então, pessoal, é um prazer estar aqui. Agradeço muito a Camille, a Saúde em Contexto, pelo convite, é uma honra. E é sempre muito bom falar de um assunto que eu estou há 20 anos, né, trabalhando, é uma delícia. Eu sempre falo que eu sou suspeita para falar de pesquisa clínica, porque eu sou apaixonada. E eu comecei a minha carreira, então, para me apresentar, comecei minha carreira em indústria farmacêutica e depois eu acabei abrindo uma empresa que faz a gestão de centros de pesquisa e hoje eu também tenho um centro de pesquisa. Sou paulistana, mas já sou gaúcha de coração e estou há 16 anos em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E a Bioserve Life Science, então, é uma empresa que faz gestão, consultoria e assessoria, né, para pesquisa clínica. E mais ou menos há 3 anos, né, no meio da pandemia, a gente abriu o Instituto Medri de Pesquisa, que então é o nosso instituto próprio. Muito bom, excelente. Logo antes da gente entrar aqui no ar, estava inclusive a Keila estava me contando, né, de toda essa mobilização aí no Rio Grande do Sul, né? E as pessoas se ajudando, e agora na etapa da limpeza, tudo realmente muito comovente, né, Keila? Que bom que você pôde aqui participar conosco e que vocês não tiveram maiores problemas aí na residência de vocês. Sim, sim, a nossa região fica no norte do Rio Grande do Sul, então a região mais afetada fica no Vale do Taquari. Então estamos todos envolvidos com o auxílio, né, dos municípios aqui próximos. Muito bom, excelente. Bom, como sempre, tradicionalmente nós vamos ter o sorteio, né? Vamos sortear hoje novamente 2 kits aqui. Vai ser o manual do Centro de Pesquisa Clínica no kit, né? Que a Renata lançou a terceira edição no final do ano passado. Você já tem o seu, Keila? Olha, eu tenho 2 edições desse manual. Acho que foi a primeira edição eu comprei. E até dentro da minha apresentação, eu esqueci de falar uma atividade super importante que eu estou exercendo no momento. Eu estou como presidente da ACES, que é a Associação Brasileira de Centros de Pesquisa Clínica. E a Renata, super querida, presenteou a ACES com uma unidade do novo livro, né? Então, hoje a gente vai fazer uma troca, né, um envio, cada centro vai ter um pouquinho esse livro dela, mas no momento eu estou com essa outra unidade também, com a versão atual. Então, eu tenho 2. Legal, muito bom. E hoje eu vim com a minha camiseta, ó, a camiseta do Ótima. Saúde em Contexto, que vai estar no kit. Então, o kit é o manual e a camiseta, e a gente vai sortear 2 kits. Então, o pessoal já sabe, para participar aí do sorteio, basta fazer comentários aqui na live e já está participando automaticamente. Então, comentem aí bastante, que a gente já vai captando os nomes e depois a gente vai fazer um sorteio no final dessa live. E como sempre, bom, o motivo principal desse nosso evento é a gente auxiliar aí o coordenador de pesquisa e os futuros coordenadores de pesquisa na construção da sua carreira. Temos hoje mais amanhã. Amanhã vai estar com a gente a Renata Bendit. Nós vamos falar de qualidade, então fiquem aí nos acompanhando. E amanhã a gente também vai falar mais sobre a 7ª edição do nosso curso avançado de pesquisa clínica, para aqueles que tiverem interesse em participar conosco. E eu queria agradecer às centenas de profissionais que estão aí nos acompanhando durante essa semana, assistindo às lives, mandando comentários, perguntas, reflexões. Muito obrigada pela participação de vocês e essa parceria aí com o Saúde em Contexto.
Bom, e eu já trouxe aqui as minhas perguntas para eu fazer com a Keila. Mas, como sempre, aquelas pessoas que quiserem também mandar suas perguntas, dando para a gente encaixar seus comentários, reflexões, a gente vai aqui encaixando também nas perguntas que a gente vai fazer para a Keila. Muito bem, sem mais delongas, vamos lá. Keila, a primeira pergunta que eu te trouxe aqui já aconteceu, né? Você que faz a gestão de equipes em pesquisa clínica, né? Já te aconteceu de candidatos tecnicamente muito preparados se candidatarem a determinadas vagas e serem descartados não pelos seus aspectos técnicos, seus conhecimentos técnicos, mas sim pelas soft skills desejadas pelo centro ou os valores da empresa? O que você acha sobre isso? Então, uma das questões bem importantes, né, para a gente falar é que talvez o que seja mais difícil de nós mensurarmos num processo seletivo são as soft skills. Algumas delas a gente consegue observar, mas outras, às vezes, a gente precisa de mais tempo, de mais acompanhamento, talvez de processos mais robustos. E quando a gente vai falar de centro de pesquisa clínica, às vezes a gente não tem perna para isso, né? Eu estava acompanhando ontem a live da Ju, que foi excelente, e ela falando dos processos seletivos, eu falei, gente, como é legal, né? A indústria farmacêutica, a CRO, elas têm uma área de recrutamento totalmente especializada, né? E quando a gente pensa em centro de pesquisa, muitas vezes nós fazemos várias atividades, né? Desde o operacional, da gestão. Então, a gente precisa também se aperfeiçoar e entender de tudo um pouquinho, né? E precisamos nos aperfeiçoar nos processos seletivos. Então, assim, quando a gente vai avaliar uma soft skill de um candidato, já aconteceu sim de termos candidatos muito bem qualificados, porém que faltava uma certa comunicação, a gente percebia uma falta de adaptabilidade, mas é difícil a gente conseguir mensurar dentro de um processo seletivo. Muitas vezes a gente vai observar maiores características ou maior adaptação dentro já de um processo de trabalho quando você já contratou. Então, isso é bastante desafiador. E quando a gente pensa um pouquinho no perfil dos centros de pesquisa, nós temos centros de pesquisa privados, que foram muitas vezes abertos por médicos, e os médicos não são gestores por formação, então eles precisam, né, se adaptar a isso. Muitas vezes eles não conseguem fazer um processo seletivo adequado. Centros públicos nos quais quem vai trabalhar em pesquisa clínica muitas vezes ou vai fazer um concurso ou vai ser alocado de um outro setor, mas que não necessariamente aquela pessoa tem os soft skills para pesquisa clínica ou mesmo conhecimento. Nós temos centros privados profissionais que trabalham exclusivamente com pesquisa clínica, e nesses centros talvez a gente pode ver um pouquinho mais de maturidade nesse processo seletivo, com técnicas ou ferramentas um pouco mais robustas, né? Temos, por exemplo, centros de pesquisa dentro de grandes instituições, hospitais gerais, nas quais o processo seletivo vai se juntar com todo o processo seletivo de outras áreas. E quando você seleciona um enfermeiro de pesquisa, não é a mesma coisa para um enfermeiro que vai trabalhar no controle de infecção ou no controle de qualidade. Então, assim, a gente tem muitas diferenças, né? Então, primeiro que já é um desafio para um centro de pesquisa fazer um processo seletivo para avaliar capacidade técnica e soft skills. Isso também vai depender da estrutura, de como esse centro está organizado, né? Mas eu vou extrapolar um pouquinho, né, a tua pergunta, mas já deixamos de contratar pessoas que, até abrindo parênteses, muitas vezes o centro de pesquisa ele é um celeiro de talentos para pesquisa clínica, onde a maioria das pessoas começa e depois ela vai galgando outras possibilidades com crescimento horizontal ou com crescimento vertical, ou saindo dos centros de pesquisa, indo para uma indústria farmacêutica, para uma CRO, enfim. Mas muitas vezes a gente não tem equipe qualificada tecnicamente, porque eles não têm experiência em pesquisa clínica. Então, você vai observar o quê? Aquelas soft skills mais necessárias, e você vai tentar fazer essa avaliação, né, num processo seletivo. Então, é bastante desafiador quando você está num centro de pesquisa,
para você selecionar. Então, num processo seletivo, você basicamente vai tentar avaliar comunicação, adaptabilidade, resolução de conflitos e principalmente tentar conhecer aquele candidato, aquela candidata, para entender dentro da experiência de vida que ele teve até agora, o que aquilo pode englobar e o que aquelas características podem ser benéficas para o seu serviço ali. Mas é desafiador, mas sim, já aconteceu de nós termos excelentes candidatos técnicos, porém que não tinham uma característica de maior adaptação, ou maior abertura, ou flexibilidade, porque a gente precisa de inteligência emocional e de muito jogo de cintura na pesquisa clínica, né? Isso assim, não existe rotina na pesquisa clínica, principalmente dentro do centro de pesquisa. Tem semanas que é uma caixa de Pandora, assim. Então, e já aconteceu, inclusive, Camille, de nós termos que demitir pessoas que performavam bem, mas não estavam dentro da cultura e não tinham soft skills também. Então, Isso é bem interessante. Então, aquele ditado, né, que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e demitidas pelo comportamento, é verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro e eu acho que tudo é aprendizado, né? Você pode aprender a se comportar, você tem aspectos técnicos, mas hoje na Bioserve nós estamos em Passo Fundo, que é interior do Rio Grande do Sul. Nós fazemos processos seletivos para muitas atividades remotas também, atividades presenciais para Passo Fundo, para Chapecó, para outras localidades, né? E quando a gente está falando do interior, principalmente, é muito difícil a gente achar alguém com experiência. Então, primeiro você tem que mostrar para a pessoa o que é a pesquisa clínica, ela tem que ter interesse naquela área, e o que a gente mais foca eu contrato caráter. Eu tenho um bom caráter, eu consigo trazer um treinamento, trazer uma qualificação, e essas soft skills a gente tenta também apresentar. E o principal, apresentar a cultura da empresa, né? E outra coisa que é bastante importante, né, Camille, que a gente veio ontem de uma visão assim extremamente profissional e qualificada da Ju, e muitas vezes a gente vai para um centro de pesquisa que sequer tem um plano de desenvolvimento. Às vezes o centro de pesquisa está iniciando ou está dentro de uma unidade hospitalar, é uma empresa que faz a gestão de um centro de pesquisa dentro de um hospital. Às vezes ele não está muito claro nem para os próprios gestores qual que é a cultura da empresa, né? Então, é muito importante a gente ter isso claro, qual que é o preparo do gestor, qual que é o preparo da equipe que vai fazer o processo seletivo. Então, Perfeito. também é um desafio a mais. Isso é muito interessante porque as pessoas sempre nos falam, né, que elas não conseguem uma primeira oportunidade de trabalho na pesquisa clínica porque elas não têm experiência, né? E a gente sempre frisa aqui no Saúde em Contexto que o que é experiência, né? Por exemplo, o enfermeiro no centro de pesquisa, o que o centro de pesquisa busca, além dos conhecimentos básicos da pesquisa clínica, é a experiência como enfermeiro, né? O enfermeiro é um profissional que tem uma empatia diferenciada pelo paciente, né? Geralmente ele tem uma postura acolhedora, o biomédico e o farmacêutico. Então, assim, Camila, eu não consigo uma oportunidade de trabalho porque eu não tenho experiência, mas espera, a que experiência você se refere, né? E quando a gente fala, né, a Keila falou uma coisa muito interessante, né? O centro de pesquisa, ele é um celeiro, né? Porque muitas vezes ele é a primeira experiência de trabalho na pesquisa clínica para muitos profissionais, né? A porta de entrada, digamos assim. E eu sempre falo nas lives, né? Eu duvido, né? Eu te desafio a encontrar um centro de pesquisa, se você quer entrar na área, se você ainda não trabalha com pesquisa clínica, embora grande parte das pessoas que estão nos acompanhando aqui essa semana já trabalham na área, mas se você quer trabalhar na área, eu te desafio a encontrar um centro de pesquisa a 200 quilômetros da sua casa. Com certeza vai haver.
mesmo que você esteja em regiões mais remotas, como, por exemplo, no Nordeste, no Norte, Centro-Oeste, 200 quilômetros vai ter um centro de pesquisa. E se você entrar em contato com esse centro de pesquisa em busca de uma primeira oportunidade, se apresentar, né? Ontem a Juliana falou que a atitude faz toda a diferença, né? A Keila hoje está aqui ratificando algumas dessas coisas que a Juliana falou ontem. A grande dificuldade do centro de pesquisa, todas as vezes que eu pergunto para eles quais são as suas principais dificuldades, ele vai me falar algumas, mas entre elas vai estar encontrar gente qualificada para trabalhar no centro de pesquisa. Então, se você quer entrar na área, eu tenho certeza que você, buscando a 200 quilômetros, no raio de 200 quilômetros da sua casa, você vai encontrar um centro que está buscando alguém para trabalhar na pesquisa clínica, um profissional para trabalhar na pesquisa clínica. E aí, Keila, já engatando aqui a nossa segunda pergunta, né? Falando aqui agora um pouco de gestão de projetos, né? Coordenar projetos faz parte realmente do dia a dia do coordenador de pesquisa clínica. E por que você acha que conhecer os fundamentos da gestão de projetos pode ajudar no trabalho dessa pessoa? Afinal de contas, não é simplesmente fazer o que precisa ser feito? Isso é muito. Essa pergunta acho que ela é fundamental, né? Primeiro, o que seriam os conceitos de gestão de projetos para a gente aplicar na pesquisa clínica? Então, vamos lá. Fomos selecionados, somos coordenadores de pesquisa, estamos dentro da cultura da empresa. Como é que eu consigo realmente gerir um projeto como coordenador de pesquisa, né? Primeiro que a gente tem que ter alguns aspectos muito importantes para dentro de um estudo clínico. Primeiro, saber o que a gente está fazendo, né? E eu sempre falo que a gente não pode ser macaquinho de pesquisa clínica, fazer apenas porque nos é requerido, porque o monitor pediu, porque o pessoal do regulatório pediu, não. Qual que é o fundamento, qual que é o motivo, né, pelo qual eu estou fazendo aquela atividade? E isso interfere diretamente na gestão do tempo. Como é que você vai gerir o seu tempo, evitar o retrabalho? Questões muito importantes dentro de uma gestão de projetos. Entender o objetivo, o escopo do projeto. Por exemplo, o que é um ensaio clínico double dummy, com dupla simulação? Ou seja, isso vai interferir na manipulação, isso vai interferir no processo de dispensação, tem equipe aberta, não tem? Tem processo de adjudicação, qual que é o perfil do meu paciente, qual que é o perfil do estudo, eu vou ter demandas específicas de recrutamento, o meu paciente ele precisa ter uma característica específica para recrutar, é um estudo agudo, crônico. Tudo isso interfere diretamente no planejamento do estudo. É um estudo dirigido por eventos ou não? Por quê? Porque eu não posso simplesmente recrutar um paciente que tem os critérios clínicos. Será que ele vai conseguir finalizar? Eu vou conseguir esse acompanhamento? Eu vou conseguir a retenção desse paciente? Então, assim, entender o objetivo, o escopo, gerir o tempo. Tendo o conhecimento da gestão do escopo, eu tenho uma avaliação de gestão de custos. Quanto é que isso vai me custar? Para quem está começando, pode ser mais difícil. Mas quando a gente avalia um protocolo, a gente já sabe mais ou menos o custo que ele vai dar, de horas de recrutamento, de horas de equipe de pesquisa, de horas dos médicos, tem adjudicação, tem atividades como escalas, essas escalas são muitas, às vezes eu preciso de 2 médicos, um que é o rater, outro que é o clínico, isso interfere diretamente no budget. Então, assim, será que eu tenho equipe para isso? Eu tenho farmacêutico aberto, farmacêutico cego, eu tenho rater especialista, tenho clínico, tenho médico especialista, que às vezes eu preciso de 2 ou 3 ou 4 neurologistas, será que eu tenho? Então, assim, ter essa noção vai trazer realmente uma facilidade nessa gestão e para que o coordenador e a equipe de pesquisa, elas têm que prever, ou prevenir, aliás, ter ações preventivas o tempo inteiro. Então, isso dentro da gestão de projetos, além de, claro, gestão de qualidade, né? Isso aí é fundamental. Recursos humanos, se eu tenho uma noção de como é que vai ser o meu projeto, eu sei mais ou menos os meus recursos humanos, né, que eu já falei, tipo de equipe, etc. Gestão de riscos, isso é extremamente importante. Dentro do meu perfil de pacientes e perfil de projeto, quais são os riscos que podem acontecer? Do meu paciente não vir, né? E tem riscos imprevistos, né? Quem é que ia imaginar uma catástrofe como essa no Rio Grande do Sul, uma pandemia? Então, assim, a gente precisa
inclusive fazer uma gestão das partes interessadas, né? Esse projeto de pesquisa vai depender de um especialista, de um oftalmologista. Essas pessoas vão estar interessadas e assim, a minha gestão de custo, eu consigo gerenciar tudo isso, eu consigo trazer todos os stakeholders desse projeto de pesquisa do centro, deixar todo mundo na mesma linha, com o mesmo alinhamento, né? Então, aconteceu da gente perder pacientes por um detalhe pequeno num laudo de um oftalmologista, né? Assim, obviamente, não era questão de manipular para o paciente entrar, mas trazer uma especificidade no laudo que daria a indicação dele entrar ou não na pesquisa. Então, é uma série de demandas e questões que precisam ser avaliadas desde o início. Então, esse planejamento é muito importante. Isso é diretamente na gestão de projetos. Eu acho que quando a gente faz uma gestão de projetos adequada, a gente consegue minimizar os riscos, mas não eliminá-los. E quando acontece um erro, um problema, a gente tem mais ferramentas, digamos assim, ou mais suporte para tentar resolver. Então, acho que dentro das ferramentas, né, de gestão de projetos, esse conhecimento prévio, esse planejamento é muito importante. Isso vai facilitar para o sucesso de recrutamento, de tudo, né, dentro do estudo. Perfeito, muito bom. Excelente, assim, eu sou uma apaixonada por gestão de projetos e com certeza você ter conhecimentos de gestão de projetos realmente faz a diferença na qualidade da gestão do projeto de pesquisa clínica, né? Em relação à pergunta até anterior, um comentário interessante aqui da Ana Carolina, né? Falando que quando ela realiza a seleção de equipe, o ponto principal analisado não é a experiência em pesquisa clínica, e sim a postura do profissional, a empatia e a abordagem na comunicação. Muito semelhante ao que a Juliana nos trouxe hoje e a Keila retificou hoje. Bem interessante isso. Para a gente parar de desmistificar, né, o fato da gente não ter retorno no envio dos nossos CVs ou chegar na entrevista, achar que nós não somos qualificados tecnicamente. Não é isso. Alguma coisa está faltando em relação às soft skills, às suas atitudes, que não estão te levando à frente aí para essas entrevistas, com certeza. E eu sempre brinco sobre a imagem, e eu já vivenciei muitas vezes isso na minha vida, que é o profissional de jaleco, né? Na entrevista, ou na indústria farmacêutica, ou na CRO, porque quando você sai do ambiente da saúde assistencial para o centro de pesquisa ou para o trabalho no mercado farmacêutico, é uma outra postura. Outros valores são importantes. E o profissional que vem da assistência, ele vem no modus operandi que ele precisa um pouco mudar o modelo mental, né? E isso não é assim, a gente demora um pouco a entender, né? E eu sempre brinco que quando eu fui trabalhar na indústria farmacêutica, me convidaram para participar de uma entrevista, eu perguntei, mostrando meu despreparo ali na entrevista, né? Mas o que faz exatamente um profissional de saúde na indústria farmacêutica, né? Que foi onde eu fui trabalhar, né? Então, a gente, durante a nossa formação, a gente foi preparado para a saúde assistencial, ponto. Ninguém nunca nos falou sobre a possibilidade da pesquisa clínica, sobre o mercado farmacêutico e tudo mais. E hoje são oportunidades muito presentes no dia a dia do profissional, mas a gente simplesmente não recebeu essa formação, digamos assim, mas sempre há tempo, né? E as pessoas ficam muito frustradas porque não tem uma oportunidade de trabalho, porque não tem experiência na pesquisa clínica, mas a gente vê que não é bem assim. Então, vamos aí desmistificar alguns preconceitos que estão aí na nossa mente e entender como é que a gente pode fazer para a gente se preparar aí melhor na hora da gente enviar o nosso currículo para a área da pesquisa clínica e se comportar nas entrevistas. E convido a todos a assistirem, aqueles que não viram a live de ontem da Juliana, coloquei aqui no link dessa live o acesso para a live 1,
E também aqui no canal Saúde em Contexto tem uma live bem interessante que a gente fez com o Gilberto, onde a gente fala especificamente sobre as soft skills mais desejadas do mercado farmacêutico. Mas muito bom. Vamos prosseguir, então. Keila, minha terceira pergunta coordenar projetos... já até perguntei essa aqui. Não, é de baixo. Projetos bem planejados... essa aqui é interessante. Projetos bem planejados sempre seguem sem imprevisto? Um pouco você já até respondendo a pergunta anterior, né? Nunca, né? Nunca. E, na realidade, eu sempre brinco que a gestão de risco, ela é extremamente necessária, mas às vezes é até impossível a gente ter um controle total, né? Porque às vezes a gente faz toda uma preparação e o projeto, por algum motivo, não começa porque a Anvisa não liberou, ou porque a gente esperava um N de recrutamento, mas esses pacientes são pacientes agudos e por algum motivo teve uma mudança de alocação desses pacientes de um hospital X. Então, assim, tem N demandas ou N motivos, né? Então, o bom planejamento, ele também pode trazer opções, né, quando alguma coisa dá errada. Mas uma das coisas que eu acho muito importantes é a ação preventiva. Eu sempre falo que a gente tem que ter uma direção defensiva quando a gente faz gestão de projetos, né? Quando a gente está fazendo, o que é direção defensiva? É a gente tentar antever riscos para fazer uma ultrapassagem, para fazer alguma atividade, né? Quando a gente está dirigindo ali, fazer uma conversão e tal. Prevenir que nos batam na frente, que nos batam atrás, enfim. Então, dentro da direção defensiva, eu aplico muito isso para a pesquisa, né? O que pode dar errado aqui? Dentro da comunicação, muitas vezes, uma comunicação inadequada faz você ter enormes problemas em termos de comitê de ética. Como a gente pode evitar problemas regulatórios, né? Quando a gente planeja muito bem. E se tem alguma coisa que dá errado, a gente tem que realmente organizar e pensar nas opções para que isso não aconteça novamente ou para minimizar os estragos, né, que esse problema nos causou. Então, vou dar um exemplo agora, né, do Rio Grande do Sul. Infelizmente, a gente teve essa tragédia, e eu vou falar basicamente do que mais trouxe problemas para os centros de pesquisa, que foi a questão logística, né? Eu não vou nem falar da tragédia que é problema estrutural, né? Assim, eu estou dizendo que todos os centros do Rio Grande do Sul hoje têm problema com logística, porque o aeroporto Salgado Filho está fechado. Qual foi a primeira coisa que a gente fez? Quais são as nossas opções? A gente ligou para todos os couriers, a gente entrou em contato. A gente tem vários outros... nós temos vários outros aeroportos no estado. Será que não tem como migrar? Porque antigamente a gente fazia embarque direto de amostra biológica por Passo Fundo, enfim. Então, como é que a gente pode evitar, ou como é que a gente pode trabalhar, né, dentro dos contatos que a gente tem, com a integração de todas as equipes, que o principal é isso. A gente está no centro de pesquisa, a gente tem que se integrar com a logística, com o monitor, com os pacientes, enfim, com os nossos vendors locais, né? Então, a gente precisa organizar, e a gente tentou isso. Quais seriam as opções? Trabalhamos com os couriers e informamos quais eram os aeroportos, quais eram as demandas específicas de Porto Alegre que não poderiam ser feitas fora. Então, assim, a gente tem que trabalhar de forma proativa. Então, dentro de um projeto bem planejado, também tem muita proatividade quando acontece alguma coisa que pode dar problema, né? Bom, excelente. Pessoal, já estamos aqui na metade da nossa live, só lembrando que vamos então sortear 2 kits ao final da live, né? Então, que é o manual do Centro de Pesquisa. Eu brinco que é meu livro de cabeceira. Eu tenho as 3 edições, obviamente, mas de vez em quando eu falo, como é que é esse negócio aqui mesmo? Aí eu dou uma consultada. E o kit é o manual e a camiseta do Saúde em Contexto. Então, comentem aqui na live, vocês automaticamente já estão aí participando do sorteio. Ao contratar, Keila, e promover as pessoas na sua equipe, o que é que você leva em conta? Bom, primeira questão, o centro de pesquisa tem plano de carreira?
que às vezes não tem, né? A gente está pensando numa realidade aqui de centros de pesquisa mesmo, né? Que tem menor organização, menor logística, inclusive menor orçamento, né? Então a gente pode fazer um plano de carreira maravilhoso, mas será que eu vou ter pernas para conseguir cumprir esse plano de carreira com os meus colaboradores, né? Enfim. Então, primeiro, existe esse plano de carreira, ele é factível. Além disso, os teus colaboradores têm noção desse plano de carreira? Eu estou falando isso porque antes de ontem eu tive uma conversa com uma das nossas pessoas ali e eu percebi que o plano de carreira para aquela pessoa não estava muito claro. Eu falei, gente, se não está claro para essa pessoa, talvez não esteja claro para outras pessoas também. Então, primeiro, será que isso está efetivamente claro para todo mundo? E se a gente vai promover, né, uma pessoa, a gente primeiro vai avaliar, obviamente, o desempenho, mas basicamente outras questões além do desempenho. Eu sempre falo muito, né, até para a nossa equipe ali, a gente tem uma cultura na empresa e essa cultura ela precisa ser observada a todo momento. O centro de pesquisa ele é tem uma configuração que todo trabalho depende um do outro, né? O regulatório depende do recrutamento, que depende da equipe clínica, que depende da qualidade, que depende do jurídico, que depende do financeiro. Então, assim, não existe a separação. Então, se alguém tem algum problema lá no começo, isso vai atrapalhar a equipe como um todo. Então, eles precisam ter essa noção de cultura, de prioridades, quais são as características comportamentais que a empresa requer, né? E isso tem que estar claro para eles. E existe um exemplo que eu sempre falo, que é um quadrante, né? São 4 quadrantes, aliás. A gente tem na vertical e na horizontal. Vamos todo mundo pensar, né? Na vertical e na horizontal. E a gente tem na horizontal a cultura da empresa. E na vertical, a performance. Vamos ver se todo mundo consegue analisar isso, né? Então, temos nesses 4 quadrantes. Quem está mais à direita, ele tem uma baixa performance e está muito dentro da cultura. Quem está totalmente à esquerda lá em cima, ele tem uma boa performance, mas não está dentro da cultura. Quem está totalmente à direita tem uma boa cultura e uma boa performance. Dentre esses, né, o pior é quem não está na cultura e não tá performando. Mas dentre duas pessoas, quais seriam as que trazem mais danos? Que tem boa performance e não está dentro da cultura, ou a que está dentro da cultura e não tem boa performance? Então a gente tem que pensar nisso, né? E muitos acham que é aquela pessoa que não está performando. Mas, na realidade, se alguém tem uma boa performance e não está dentro da cultura da empresa, ele causa um prejuízo enorme. E essa pessoa ela não pode continuar, a não ser que ela mude. E já aconteceu de eu precisar demitir pessoas que tinham uma boa performance, mas eram maçãs podres, né? Então, as pessoas que não estão na cultura, que não têm uma boa comunicação, que apesar de produzirem, geram intrigas, não tem uma empatia ou não tem uma relação de contribuição, né? Elas podem servir de exemplo. Então, isso é muito ruim. Então, quando a gente pensa em promoção, a gente precisa efetivamente avaliar, primeiro, o que para a empresa é importante, né? E como essa pessoa está se desenvolvendo dentro da empresa. Aconteceu recentemente da gente promover uma pessoa que talvez não estivesse no momento mais adequado de uma promoção, mas estava com muita gana, com muita vontade, e surgiu uma oportunidade, falei assim, vamos promover essa pessoa, porque ela merece, né? E vamos desenvolvê-la juntos. Isso é fundamental, a gente ver quais são os pontos de desenvolvimento da pessoa e checar qual que é o foco. Ela está envolvida, ela está engajada, ela está dentro da cultura, então vamos auxiliá-la para fazer essa promoção e desenvolvê-la para que ela ainda possa contribuir ainda mais. Então, com certeza, são soft skills, são as características comportamentais que são importantes para o centro de pesquisa e, obviamente, o desempenho. Mas aí eu chamo a atenção também para o centro de pesquisa. Existe essa avaliação de desempenho? É viável? Mais uma vez, precisa ter perna para fazer isso. E os centros de pesquisa, eles precisam tentar reter os seus talentos. Se você não consegue se organizar para isso, você perde talentos. É batata, né? Então, assim, se começa a ter muita perda de talentos,
provavelmente essa gestão não está adequada, a comunicação não está adequada, eles não estão conseguindo observar um crescimento, não está sendo feito um feedback adequado também, né? Então, dentro de todas as atividades, né, de um centro de pesquisa, e até de um médico que talvez inicie um centro de pesquisa, ele precisa ter uma visão de gestor, ou pelo menos ele então tem que contratar alguém que faça essa gestão para ele, alguém que auxilie nisso, né? Porque senão a gente vai ter problema, assim, com retenção de talentos, né? E com manter a equipe bastante focada, né? E motivada. Excelente. Você sabe, Keila, isso é algo que eu presto muita atenção, né? E, obviamente, quanto não adianta a gente transmitir, né? Colocá-la na parede dizendo muito bonito, olha, esse aqui são os nossos valores, né? A nossa missão, né? Mas a gente, principalmente quem está na alta hierarquia, ter um comportamento diferente. Então, não é incomum, né? Principalmente no ambiente da saúde assistencial, a gente vê as pessoas, os chefes serem grosseiros, gritarem com as pessoas, serem desrespeitosos, e aí você entra no elevador e está lá um cartaz dizendo o paciente é o amor de alguém, né? As coisas não colam, então a gente vive os valores e a missão da empresa a todo momento, né? E a alta liderança dá exemplo. Então, se o gerente geral é grosseiro e desrespeitoso com o pessoal que está logo abaixo dele, isso vai cascatear para baixo, né? Óbvio. E aí não adianta a gente querer tratar o paciente, o participante, a pessoa que está vindo participar de um projeto de pesquisa amorosamente e ser empático, quando isso não existe no ambiente da empresa, as coisas ficam dissonantes, né? Então, essa questão da cultura e da gestão de pessoas é algo que muitas vezes passa desapercebido, talvez realmente a indústria farmacêutica invista mais nisso, né? Até porque tenha uma coisa mais estruturada e tudo mais, mas isso é importante em qualquer ambiente, né? E mesmo aqui na nossa empresa, a gente observa muito antes de chamar as pessoas para vir trabalhar conosco, e eu vou ser um pouco redundante, mas o que a gente presta muita atenção num primeiro momento, óbvio, precisa ter a capacitação técnica, precisa, mas precisa ter a capacitação Master, Blaster? Não. A gente observa muito se aquela pessoa vai se adequar e vai agregar ao time. E por quê? Porque a gente quer trabalhar em paz. A gente não quer gente brigando uns com os outros. A gente tem tem um perfil de se ajudar e a gente quer que as pessoas se ajudem. Puxa, Keila, como que é aquele negócio mesmo? Renata, me ajuda aqui com esse negócio. Nós queremos isso na nossa cultura, né? De um ajudando o outro, sem competitividade. Então, isso para a gente, assim, observar as atitudes é fundamental. E eu sempre falo que o empregador vai te descartar se você tiver comportamentos indesejados, mesmo que você entregue muito, porque você traz muito problema para a empresa, né? E se você estiver na alta hierarquia, então, isso é péssimo, porque você passa um péssimo exemplo para baixo. Então, aquele estagiário que acabou de chegar, aquele funcionário recém-admitido, vai ver o seu exemplo. E ele vai repetir esse seu exemplo, principalmente se você estiver na alta hierarquia. Isso é péssimo para a empresa. Então, é muito interessante isso, estar vigilante a essa questão dos valores da empresa e das soft skills desejadas, é algo que muitas vezes está dificultando a gente a ser contratado ou promovido e a gente não está atento. E algumas pessoas estão tão distantes disso. Essa semana passada eu tive um colega de trabalho
num hospital que ele estava um pouco inconformado porque ele estava sendo demitido. E ele era uma das pessoas que mais tem performance, né? Ele entrega muito, ele trabalha muito, e ele estava profundamente abatido e chateado, obviamente, com essa situação. Mas a pessoa não tinha nem abertura para você falar, fulano, é o seu comportamento que está te atrapalhando e não a sua entrega. Você está o tempo todo reclamando, brigando com a equipe multiprofissional, né? É um comportamento muito indesejado que você cria uma turbulência no ambiente de trabalho. Mas algumas pessoas não estão nem abertas para você falar isso para elas, né? Às vezes até você tenta dar o feedback, mas a pessoa simplesmente ela, né, não está aberta. Então, estarmos atentos a isso e perguntarmos, né? Você falou sobre dar o feedback, a gente também pode pedir o feedback para o nosso gestor, né? E falarmos sobre isso e perguntarmos sobre essas questões, né? E jamais deixar as coisas assim um pouco nebulosas, né? Porque isso atrapalha muito. A Maria Cecília está falando que tem que ter respeito acima de tudo. Perfeito. Perfeita essa sua afirmação, mas às vezes a gente observa ambientes que a falta de respeito vem de cima. E aí isso contamina completamente o ambiente. E isso, obviamente, vai chegar no cliente final. Fatalmente, o cliente final vai ser impactado por essa falta de respeito, né? Muito bom. Excelente. Muitos comentários aqui, alguns eu consigo até colocar para a gente perguntas, comentários. Uma questão Equipe... importante até Diga, Keila. que assim essa questão do respeito, né? Eu acho que a gente pode trazer opiniões divergentes com respeito. Então, tem muitas situações que geram conflitos dentro de um centro de pesquisa, dentro de uma atividade, porque às vezes a gente está lidando, está quebrando a cabeça com um recrutamento que não está dando certo, com uma solicitação que foi feita, com um erro que aconteceu, né? Então, a gente tem que realmente tratar a todos com respeito, entender os lados, entender o que aconteceu, mas sim indicar, se posicionar de forma respeitosa. E muitas vezes tem pessoas que não conseguem se posicionar, não, eu tenho muito respeito. Não, isso não quer dizer que você se posicionar contra ou colocar a sua opinião, quer dizer que você vai faltar com respeito com a pessoa. Então, ter esse tipo de maturidade é muito importante, né? Uma das coisas que mais os liderados eles podem desenvolver os seus líderes, né? Eu tenho uma liderada que é impressionante como ela me desenvolve. Eu sempre falo, nossa, mas como é legal você ter me dado esse feedback. A gente faz feedback 360, eu acho extremamente relevante. E como isso me desenvolve, né? Então, assim, como é bom a gente ter liderados que respeitam, mas que contra-argumentam, que colocam a sua visão, porque isso desenvolve o líder. O líder nunca vai ser infalível e nunca vai estar sempre no auge do seu desenvolvimento. Então é muito importante ter essa troca é muito rica. E o feedback imediato. Não adianta você simplesmente anotar uma série de processos, uma série de melhorias e você sentar com a pessoa e despejar de uma vez por todas. Então, assim, o feedback imediato, seja ele construtivo ou com elogios, ele é muito importante, sendo do líder para o liderado, do liderado para o líder. Isso é muito, muito relevante. Eu sou muito a favor do feedback 360 e desse diálogo aberto, né? Então, sem faltar com respeito, mas eu acho que sim, as questões devem ser debatidas, e isso está também muito dentro da cultura da empresa. Se é uma cultura que não permite esse tipo de acesso, as coisas também não vão funcionar. Porque, como eu disse anteriormente, né, e já foi muito bem discutido em outras ocasiões, que a comunicação ela é essencial. A Andressa trouxe um ponto aqui, né, que se não tiver uma boa comunicação entre o PI, né, o Principal Investigator, ou o investigador principal, e a equipe, nada funciona. De fato, essa é a fonte, né, é onde começa a comunicação. Eu sempre falo que centros de pesquisa em que o pesquisador principal não está atento a importância da comunicação e
e ter tempo disponível para estar no centro e interagir com a equipe, é um centro que está fadado a não ter uma boa performance, né? Não ser um centro que vai crescer como poderia, né? E receber o número de projetos de pesquisa que poderia receber, sem dúvida. Uma questão que é muito importante em comunicação, e daí alguém comentou, a Andressa, né? A Andressa falou da comunicação entre PI e equipe. Olha, uma das coisas que é muito importante, um coordenador, facilmente, se o coordenador ele tiver uma visão de crescimento, uma visão mais geral, ele se torna uma pessoa extremamente importante e não vou dizer insubstituível, mas que o centro não consegue ficar sem. Se ele consegue ter essa visão e principalmente auxiliar, se o PI é o gestor, se o PI é o dono do centro, por exemplo, ele vai se tornar indispensável para aquele serviço, tendo essa visão. Porque muitas vezes o médico ele não vai conseguir, geralmente o médico ele não vai ser apenas investigador, ele vai fazer a clínica médica, vai ter as suas atividades além da pesquisa clínica. Então, aquele coordenador que sabe se tornar extremamente relevante e indispensável, ele com certeza vai ter um crescimento muito grande. Então, assim, é importante observar e mais uma vez, a visão da direção defensiva, né? Qual que é o potencial de estrago que um investigador pode trazer? Porque tem investigadores que têm diferentes perfis, né? Que estrago esse investigador pode fazer? Ou quais são os pontos fortes? Qual é o estrago que esse colega pode fazer? Qual que é o estrago que este monitor pode fazer? Né? Então, assim, isso é muito importante para o desenvolvimento do coordenador. Tem muito coordenador que tem que desenvolver equipe e desenvolver monitor, né? Isso não é incomum acontecer. E a outra coisa, o que ele precisa fazer para prevenir problemas com determinado monitor que foi trocar, porque trocou, que teve uma alteração de orientação, né? Então, assim, essa visão de documentação, olha, foi passada essa informação, vamos documentar, vamos organizar, porque eu quero prevenir problemas mais para frente, né? Então, comunicação, documentação e prevenção. Eu acho que o coordenador que tem essa visão, ele tem um caminho, assim, excelente pela frente. Muito bom. Que bacana, o pessoal está curtindo, está participando aqui da live. Mari trouxe aqui um comentário interessante, né? Que ela trabalha num ambiente onde os liderados dão feedback para o líder e o líder, né, para os liderados através de uma liberdade respeitosa. Esse é o ideal, né? E olha que legal, o feedback 360 graus é feito trimestralmente. Gente, vocês já fizeram feedback 360 com uma equipe grande? É um tempo absurdo que se investe, é um tempo investido, mas olha, para fazer trimestral, gostaria de dar os parabéns, porque não é fácil fazer esse processo trimestralmente. Muito bom, excelente. Pessoal, estamos nos aproximando do final da nossa live e, Keila, tem uma última pergunta que eu queria que você respondesse, mas antes de você responder essa pergunta, eu vou fazer o sorteio aqui da live e a pergunta na verdade, são dicas que eu gostaria que você deixasse, né, aos coordenadores de pesquisa ou aos futuros coordenadores de pesquisa clínica que desejam ter sucesso na carreira. Então, que dicas aí você deixaria para o pessoal, aos coordenadores de pesquisa, Keila? Olha, primeiro eu vou começar aos que querem entrar, aos futuros coordenadores, a coisa mais básica, que às vezes o pessoal não se atenta. Façam cursos, mesmo os cursos gratuitos de pesquisa clínica, porque se você manda um currículo sem nada, nenhum curso de pesquisa clínica, nenhum curso gratuito de boas práticas clínicas, fica difícil a pessoa que está avaliando aquele currículo falar, poxa, mas será que essa pessoa quer mesmo ingressar na área? Então, assim, isso é grátis, tem muitos cursos gratuitos, se vocês tiverem dúvidas, a gente depois pode fornecer para vocês, mas assim, comecem com esse currículo, comecem com buscando, né, informações sobre a área.
Mas agora, para quem já é coordenador, né? Autodesenvolvimento. Mais uma vez, a gente não tem os aspectos técnicos da pesquisa na faculdade, nada disso. A gente busca, faz curso, vivência, leitura, enfim. Autodesenvolvimento, isso é fundamental. Outra questão que é muito importante, né? Saber receber críticas, porque nós estaremos sendo avaliados o tempo inteiro pelos monitores, pelos auditores, pela equipe na própria. Então, saber receber críticas é muito importante. Eu já acompanhei muitos coordenadores que não conseguiam receber críticas. E às vezes é uma crítica assim, é simplesmente uma avaliação do trabalho, né? Fez um trabalho, e a gente entende os problemas que aconteceram, quantas vezes o paciente teve que ser reagendado, o médico chegou, tinha pouco tempo para transcrever em prontuário, a gente sabe todos os problemas e os contratempos que existem numa visita de estudo. E depois de tudo, você se esforçou, ainda vem um monitor e fala para você que está assim, assim, assado, isso precisa ser mudado. Então, assim, respira fundo, não desista aí, saiba que faz parte do trabalho e isso só vai te preparar para outras adversidades. Então, assim, saber receber essas críticas, saber receber, ser avaliado, você será avaliado o tempo inteiro, né? Ações preventivas, como eu falei, né? Fazer a direção defensiva na pesquisa clínica, isso te dá um diferencial e te evita, no mínimo, problemas com pendência no comitê de ética, o mínimo dos mínimos, né? Autodesenvolvimento e, obviamente, as soft skills que você precisa desenvolver e conhecer, saber qual é a cultura do seu ambiente de trabalho. E, de repente, essa cultura realmente não está adequada, ou você não sente que você consegue se desenvolver. Primeiro, converse com o seu gestor. Às vezes o gestor não tem condições de avaliar, mais uma vez, centro de pesquisa não é a mesma coisa que indústria farmacêutica. A gente faz de tudo um pouco. Então, muitas vezes, o teu gestor ele nem tem essa condição ainda. Então, auxilia a desenvolver o seu gestor, porque muitas vezes você vai ter resultados excelentes. E eu acho que seria isso, assim, a experiência de coordenação ela é maravilhosa. Eu fiz o contrário, né? Eu saí da indústria farmacêutica para ir para centro de pesquisa. E, sinceramente, eu sou apaixonada pela vivência. Hoje eu não atendo os pacientes, eu não faço a atividade de coordenação, eu faço mais a gestão de uma série de outras atividades. Mas, assim, é uma área fantástica e que nos traz muito gosto, né? Nos traz muito retorno. Então, a gente precisa ter só esse preparo, né? E saber que a gente nunca vai ter uma rotina, né? Isso é o principal também. Entender que cada semana, cada dia é uma rotina previamente organizada, mas que tudo pode acontecer dentro de um único dia. Acho que seria mais perfeito. Muito bom, excelente, excelentes dicas. E para o pessoal que está aqui nos acompanhando e não está no chat, né, no WhatsApp aqui da Semana do Coordenador de Pesquisa, eu coloquei aqui também nos comentários o link para vocês entrarem aí no WhatsApp, porque lá as informações são mais rápidas, né? E fica mais fácil da gente convidar vocês e compartilhar material do que simplesmente no e-mail, né? E amanhã nós temos a live com a Renata Bend, que a gente vai falar aí de qualidade, que é um item super importante na pesquisa clínica e no centro de pesquisa, com certeza. E eu super espero vocês também participando aqui ativamente, como nesses 2 dias aqui da Semana do Coordenador da Pesquisa Clínica. Obrigada aí pela participação conosco, tudo muito bacana. E obrigada a você, Keila, por disponibilizar esse tempo para trazer para a gente esse conteúdo bacana, contar aí do seu dia a dia. Eu gostei muito, tenho certeza que o pessoal gostou bastante também. Ó, o pessoal está mandando elogios aí para a live. Obrigada. Muito boas as suas dicas e o conteúdo compartilhado. Muito legal. E espero vocês amanhã. Keila, uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Amanhã tem mais. Espero por vocês. Até lá. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.